Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta a nós, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, pois Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono neste momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos ao Senhor que nos abençoe, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, porque sabemos, meu Deus, que sem Ti nada somos ou nada podemos. Tu és tudo em nós e tudo para nós. Fala mais íntimo de nossos corações, a todos os irmãos aqui presentes, aqueles que nos assistem em casa, no trabalho, seja onde for, seja hoje ou outro dia por essa gravação, que a Tua unção possa alcançar a cada um deles, despedaçando o jugo, porque a palavra do Senhor nos diz que o jugo será despedaçado pela unção. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Amém, queridos? Louvado seja Deus. A palavra que nós acabamos de ler nos fala de algo extraordinário, de algo que realmente é necessário a gente ter os ouvidos bem abertos. Por quê? Porque o texto de Hebreus 12, ele nos traz um alerta, e esse alerta serve para os nossos dias. Então é muito importante a gente realmente estar atento. A Bíblia diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos rodeados de testemunhas.
A nossa vida fala mais do que as nossas palavras. Todos que estão nos rodeando estão vendo as nossas atitudes, os nossos atos. Então a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E o texto diz: deixemos, pois, todo o embaraço do pecado. Então, o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, irmão, se tem alguma coisa que nos separa de Deus, e que separa o homem de Deus, são os nossos pecados. Então, a gente tem que vigiar em relação a isso, pecado. Pecado não é brincadeira. Pecado é algo que a gente precisa de buscar. Se a gente tem prazer na prática do pecado, a gente tem que orar e jejuar para matar a vontade da carne de pecar, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, como que a gente vai pelejar contra o pecado? Orando, jejuando, buscando ao Senhor, entende? Por quê? Porque aí você vai matando a sua carne diariamente. O texto da palavra de Deus nos diz: vinde a mim como estás. Você vem do jeito que você está, mas você não tem que permanecer do jeito que você está. O texto não diz que é para você permanecer. O texto diz que você tem que buscar e até se tornar varão perfeito, como o sol do meio-dia, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser varão perfeito. E varão perfeito é só no céu, irmão. Ou seja, nossa luta é diária. Deixemos, pois, todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. O que isso significa? Existe um propósito de Deus para a nossa vida, amém? E o texto de Hebreus nos diz que essa proposta é uma carreira, e essa carreira ela tem que ser diária e com paciência, porque às vezes a gente vem uma luta, vem uma tribulação, porque no mundo a gente vai ter aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Amém? Então, quando o texto nos diz: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, ou seja, a gente não deixa essa carreira. Uma vez que você pega Jesus, né, aceita Jesus no caminho, você não pode nunca mais tirar seus pés desse caminho. Eu estava comentando aqui quando eu estava vindo para a igreja, nos lembrando de algumas pessoas que já passaram pela igreja e hoje não estão mais, estão desviados. É uma dor que a gente sente, uma tristeza. Você imagina Deus, imagina o Senhor, como que não fica triste, né? Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. E aí o que acontece? Na primeira luta, na primeira prova, ou mesmo na vontade, né? Não resistiu o pecado, e o pecado vai tirando a pessoa da presença de Deus, vai tirando, até a pessoa, é igual o filho pródigo, né? Pega a herança ali, a pessoa, porque assim, não tem como, você vem para a igreja, você começa a obedecer a palavra de Deus, a sua vida vai mudar, amém? Muda ou não muda? Muda, é abençoado, é transformado, não tem como. A palavra de Deus tem poder, ela é viva e eficaz, ou seja, ela tem poder e eficaz. O que é eficaz? É o que? Ela tem uma reação, ela abençoa, ela muda, ela transforma, ela ressuscita. E aí o que acontece? A pessoa continua ali, na caminhada. Aí em um determinado momento ela é abençoada, vai sendo abençoada, de repente a bênção sobe para a cabeça. E a pessoa começa a achar que ela não precisa mais vir à igreja. Eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso de vir na igreja. Sendo que Deus usou a igreja para abençoar a vida dela. Aí o diabo tira a pessoa de cabeça. Não, eu tenho Deus. Quando você vai perguntar a muitos desviados, na sua grande maioria, eles vão falar assim: não, eu tenho Deus na minha vida. Eu só não vou na igreja, mas eu tenho Deus na minha vida. Irmãos, é quase 100%. Eles não têm humildade para reconhecer, né,
Porque agora isso não, o corpo de Cristo é em qualquer lugar. Não, irmão, é mentira, isso é mentira do diabo. Quando a igreja se reúne aqui, tem um mistério, a Bíblia diz, quando nós nos reunimos como igreja, o Espírito Santo se faz presente. Aí a estratégia do diabo, não, onde você for, você é a igreja. Você já viu uma mão andando sozinha aí? Você já viu um pé andando sozinho aí? É o corpo, irmão. Igreja é o corpo. Por isso que tem um mistério. O apóstolo Paulo fala sobre esse mistério, o corpo de Cristo, como se reúne. Aqui o Senhor ordena a bênção. Quantas vidas que já foram mudadas, por quê? Por causa da palavra, por causa do ensino, discipulado. Entende? Não tem mágica, não tem magia. Tem o quê? É discipulado. Discipulado é o quê? Você vai sendo ensinado, doutrinado na palavra, e através dessa doutrina, você começa a obedecer, a sua vida vai mudando, porque você começa a semente começa a brotar na sua vida, de uma forma plena e abençoada, em nome de Jesus. E o texto continua dizendo assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, na caminhada, irmãos, eu aprendi isso desde o início. Antes de eu ir para a igreja, eu comecei a frequentar a igreja, a qual meu irmão era pastor, e eu não era evangélico ainda não, eu não era crente. E aí, um dia aconteceu um caso lá na igreja, que eu fiquei meio escandalizado. Escute isso, eu não era crente ainda não, isso tem quase 28 anos atrás. Aí eu gostava de ir na igreja, né? Comecei a gostar de ir. Aí quando terminou o culto, tinha uma cantina no fundo da igreja, e tinha 2 irmãos lá, quase saindo no tapa, rapaz. Nossa Deus, aqui eu fiquei escandalizado demais. Os irmãos estavam discutindo, sabe assim, quase em vias de fato mesmo. Teve que acalmar lá, acho que, enfim, eu não lembro qual que foi o motivo. Mas aí chega em casa, né? Eu falei pro meu irmão assim, rapaz, se ser crente, se ser daquele jeito ali, eu não tô querendo ser crente nunca. Falei desse jeito. Aí ele me deu a resposta que eu carrego para mim pro resto da minha vida. Se você vai para a igreja para olhar para as pessoas, você não precisa ir para a igreja mesmo não. Mas se você olhar para Jesus, você nunca vai se decepcionar. O texto está aqui, ó, olhar para Jesus. Então, irmão, defeito o pastor Roberto tem, a irmã Idelvane tem, a irmã Conceição tem, a pastora André tem, todos nós temos defeito. No entanto, a gente tem que ser, né, referência, no entanto, sabendo que nós somos passíveis de erro. Se a nossa fé estiver nos homens, nós vamos perecer. É por isso que tem muita gente aí indo para o mundo. Por quê? Porque a fé dele está no apóstolo tal, a fé dele está, não é que você não tem que honrar, pode honrar, é bíblico a honra, está na Bíblia. No entanto, a minha fé tem que ser em Cristo Jesus, porque Ele não erra, nunca errou, nunca vai errar. Por isso que o escritor diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha só, presta atenção comigo nesse texto. Ele, autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta. O que é desprezar a afronta? Ele foi afrontado pelos homens, ele sendo Deus, né? Ele tendo todo o poder, ele sabendo de todas as coisas, as pessoas escarneceram dele, cuspiram ele, maltrataram ele, açoitaram. Então ele desprezou tudo isso, ele suportou e assentou-se à destra do trono de Deus. Assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não enfraqueçais. Então, o que isso quer dizer? Diz o seguinte, que na nossa luta, muitas vezes nós vamos ter que suportar afrontas. Não é porque muitas vezes nós somos afrontados por causa da nossa fé,
que a gente tem que perecer, está aqui. Jesus suportou tudo isso e muito pior. Porque muitas vezes nós vamos suportar isso, irmão, vamos ter que suportar. Eu me lembro, eu assentado na mesa lá do meu tio, pastor Edson Ferreira Nascimento, ele já com os cabelos bem branquinhos, 60 e tantos anos de ministério, e eu já começando os primeiros passos ali no seminário, ele virou para mim e falou assim: meu filho, para ser pastor tem que ter couro de sapo. Eu não entendia. Para ser pastor você vai ter que aguentar muitas coisas. Eu não entendia. Hoje, depois de 16 anos de ministério pastoral e 28 de caminhada cristã, eu entendo algumas coisas ainda, porque ainda estou gateando na fé. Que a gente muitas vezes suporta, mesmo contra a nossa vontade. Quantas vezes, né? A gente é afrontado por causa da nossa fé. A gente é afrontado, é humilhado muitas vezes sem merecer, é injustiçado, e muitas vezes porque você tem Cristo na sua vida, você baixa a sua cabeça e diz, a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que Ele vos exaltará. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, precede a queda, mas a honra, a humildade precede a honra. Está na Bíblia. Às vezes o inimigo vai querer tentar te humilhar, para poder quê? Para que você peque, para que você possa fazer, muitas vezes, igual eu vi aqueles dois irmãos quase entrando nas vias de fato, lá no fundo da igreja, entendeu? E com muita sabedoria o meu irmão me repreendeu naquele momento, mas quantos que não vão embora, por causa do mau testemunho, né? E ainda sai falando mal da igreja, que a igreja não é de crente não, o povo é tudo doido. Porque as pessoas estão sendo mal discipuladas. Entende? As igrejas viraram empresa. Tipo, as maiores e as... Você chega lá, tem 200 pessoas servindo. E a pessoa senta e é tudo na mão. É tudo na mão, entende? Entendeu? Aí a igreja tem poltrona, tem... Não estou falando que não pode. Mas aí tipo assim, é um shopping center. Você chega, tem cafeteira na igreja, tem McDonald's dentro da igreja, tem não sei o que, tem não sei o que, mas muitas vezes está faltando o principal. Eu prefiro uma igreja simples, onde tem o alimento do céu. Não que a gente não possa melhorar. Claro, se tem condições, vamos melhorar. Vamos fazer uma coisa melhor, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí, você vai, irmãos, você fica até escandalizado com tantas coisas você vê de igreja, que eu não vou nem comentar aqui para não dar ibope para o diabo. Por isso que a nossa fé tem que estar em Jesus, não em homens. A nossa fé tem que ser Cristo, irmãos. Olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque aí nos momentos maus você vai poder colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Quando os homens muitas vezes não estenderem as mãos para você, Ele vai estar lá. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não esquece de nós, por mais que a gente sinta-se sozinho muitas vezes. Eu confesso aos irmãos, já me senti muitas vezes sozinho. A caminhada pastoral muitas vezes nos deixa solitários. Solidão no sentido de que parece que você está sozinho naquela batalha, naquela luta. Mas aí quando a gente vai para a palavra, é a palavra, Cristo é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1,14, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e sabedoria. Então quando a gente tem isso, quando a gente vai para a palavra, aí a gente encontra a resposta. A gente vai encontrar suporte, porque o texto diz que Jesus, sendo Deus, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana, sabe, Ele tem todo o poder. Quando Pedro vai lá e pega a espada, quando os soldados, né, ali do sumo sacerdote foram prender Jesus,
Pedro pega uma espada e arranca a orelha de Malco. Jesus na mesma hora disse: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, o Pai mandava uma milíade de anjos aqui agora. Irmão, um anjo matou 180 mil, um só. Agora uma milíade de anjos, não existia mais nada, virava pó. Mas é necessário que aquele que mata a espada, morra a espada. Jesus pega a orelhinha de Malco, coloca no lugar, consertou o erro de Pedro, porque ele estava plantando algo ruim ali. Ele estava tocando da tribo de Levi, que seria sacerdote. Então, Jesus, vendo o mal que Pedro tinha feito, ele foi lá e consertou. Por quê? Porque Pedro estava no discipulado. Algumas coisas Deus vai consertar na nossa vida, porque a gente ainda é, muitas vezes, sabe o quê? A gente é muitas vezes mal entendido, mal compreendido. A gente não tem a experiência. Lá na frente, Jesus virou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Então é isso. No discipulado muitas vezes nós vamos errar, e Jesus vai estar ali para nos ensinar, né? Até quando estarei convosco, homens de pouca fé? Disse Jesus, né? Quando os discípulos estavam desesperados ali com o barco sendo açoitado, Jesus dormia dentro do barco. Os discípulos desesperados, quando Jesus levanta, ele acalma o vento e ele diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Está entendendo? Jesus suportou tudo aquilo ali, e Ele está dizendo: se a gente tiver de passar por isso, não se enfraqueça. Porque a luta, irmão, vou falar para você, a luta vem para arrebentar mesmo. O deserto vem para acabar com a gente, irmão. Se a gente não extrair força de Cristo, a gente perece. É isso. Só vai suportar o deserto quem bebe da água da fonte da vida. Por isso que 3 milhões de judeus caíram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não tinham fonte verdadeira, que era Cristo. Só suporta o processo do deserto quem bebe da fonte Cristo Jesus. Anota isso aí na sua Bíblia. Só suporta quem bebe da fonte. Se você cavou para si fontes rotas, que não retém as águas vivas, você vai perecer. Se a tua fé estiver firmada em outras coisas que não seja Jesus, você não vai suportar. Você não vai conseguir. É por isso que muitos estão caídos. É por isso que muitos estão pelo caminho e ficaram. E os que ficavam para trás no deserto, irmãos, eles eram mortos. Os amalequitas vinham atrás. A Bíblia nos ensina, que nos relata que na caminhada no deserto ali, alguns ficavam para trás. E os que ficavam para trás, vinham os inimigos, que eram os amalequitas, os amonitas. E sabe o que eles faziam? Eles prendiam os que ficavam para trás. E a primeira coisa que eles faziam era furar os olhos dele. Eles tinham os olhos furados. Primeira coisa que a gente aprende aqui é o seguinte: quem fica para trás no deserto perde a visão. Por quê? Porque perde a visão. E uma vez perdendo a visão, a consequência depois é a morte. Porque primeiramente o inimigo vai tirar a visão da pessoa. Depois que ele tira a visão da pessoa, tudo é normal, e a pessoa já está perdidinha no deserto. E quando ela se perde, ela se torna uma presa fácil. Ela sai do corpo, que o corpo nos protege. Olha que revelação. O corpo nos protege. Olha para o corpo aqui. Nós temos um corpo, sim ou não?
seus órgãos internos aqui, eles, coração, pulmão, né, fígado, pâncreas, todos os órgãos que são os vitais aqui, eles são protegidos por uma carcaça aqui, ó. As costelas aqui, ó, protege. O corpo nos protege. Agora imagina só se o coração ficasse exposto. Qualquer coisinha, irmão, o coração parava. Uma vez que a pessoa sai do corpo, ela se torna uma presa fácil. Por isso que nós não podemos, né? Jesus fala, Hebreus capítulo 10, se não me falha a memória, nos diz que não deixemos a congregação como é o costume de alguns. Nós não devemos deixar. Por quê? Porque a pessoa se torna presa fácil. E Jesus nos disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, quem não tiver no corpo, não tem parte nem herança no reino de Deus. E aí as pessoas se afastam, acham que está tudo normal e vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Vai ficando para trás. Quando pensa que não, ela se distanciou muito. Se distanciou muito. Já foi numa caminhada assim com muita gente? Eu lembro que quando eu comecei a pedalar uns anos atrás, Derli, aí eu inventei de ir com o pessoal, era muita gente, no meio do mato. Estava empolgado, né? Só que o pessoal mais profissional sumiu na frente. Rapaz, eu me perdi no meio do mato. No meio daquelas estradas ali da Senibra, né? Depois do Ipaba para dentro ali. Gente, eu passei a perder demais. Sinal de celular não tinha. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, só mato. E eu perdido na trilha. Não sabia nem para onde que eu ia. Aí eu falei assim: Senhor, o sangue, se aparece uma onça aqui, se aparece qualquer... Eu passei aperto. Não tinha sinal de celular, eu não tinha experiência, estava começando. Aí eu só clamei. Quando penso que não, aí apareceu dois que já conheciam o caminho, que tinham ficado para trás. Aí foi aí que eu voltei para o caminho. Então o que eu aprendi com aquilo? Que a gente não pode perder, né? Por isso que a gente tem que sempre estar treinando para a gente não ficar para trás. Na caminhada com Jesus é assim, tem gente que vai ficando para trás. Por quê? Porque não participa, porque não tem comunhão, entende? Porque não comunga. Comungar é estar em união com a igreja, participa das coisas, ora, busca. Então ela vai ficando para trás. E aí a gente não pode ficar para trás, né? Vez por outra a gente volta lá atrás e pega esses irmãozinhos que estão ficando para trás, tenta trazer, mas a pessoa não quer. Entende? Eu já comentei aqui, tem pessoas que às vezes falta o culto, falta o que você pergunta, tudo bem, pastor, está tudo normal. 2 meses sem ir na igreja, está tudo beleza. 3 meses sem ir na igreja, quando pensa que não, está lá no mundo. Eu falei, como que estava normal, tá vendo? Falei várias vezes com a pessoa. Quando pensa que não, a pessoa está lá, no mundo. Entende? E é triste para nós, porque a gente tentou ajudar a pessoa e a pessoa não reconheceu. Por quê? Porque ela já estava cega. Está tudo bem, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Mas quando chegou todo despedaçado, né, precisou, foi humilde. Então, infelizmente, muitas pessoas se embaraçam por esse caminho. E se Deus não tiver misericórdia dessa pessoa, o fim vai ser trágico. E irmãos, não tem como você viver uma vida plena sem Jesus. Infelizmente, né, muitas pessoas estão nesse caminho. E aí, irmãos, para terminar, o versículo 4 diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não resistisse até o sangue. O escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: que se necessário for, você tem que lutar até dar o sangue para não pecar. É o que o texto diz. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por eles forem repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmão, Deus corrige. Deus,
vai lá e puxa a nossa orelha. Se precisar, dá umas lambadas. Quem é pai aí? Quem é mãe? Já deu umas lambadas aí? Já. Dói mais na gente, é ou não é? Irmãos, se precisar de corrigir, dói mais em mim. Meu pai falava isso, eu acreditava não. Quando a gente precisa de corrigir os filhos da gente, dói mais na gente. E aí o que o texto diz? Se suportais a correção, Deus trata você como filho. Então se você, por exemplo, você vai corrigir seu filho não quer ser corrigido, se rebela, alguns às vezes sai de casa, como que ele pode ser tratado como filho? Porque ele saiu de casa. Muitos se perdem.